Pessoal, boa tarde, né? Nós estamos aqui hoje então para falar da aula de cimentação ou cimentos odontológicos usados em odontologia, tudo bem? Se a gente fosse fazer uma breve introdução, né? Diria que os cimentos odontológicos têm como objetivo preencher a lacuna entre a restauração indireta, ou seja, independente do que ela tiver sido confeccionada em metal, em resina, em metaloplástico ou metalocerâmica, laminados cerâmicos, pinos de fibra de vidro e núcleos metálicos fundidos. Essas peças então vão ser cimentadas sobre os pilares, né? Além de aumentar as propriedades mecânicas do material restaurador frente aos esforços oclusais. Tudo bem? Cimentação. Mais um parecer, mais uma definiçãozinha aí que a gente encontra nos livros. Cimentação é o uso de uma substância moldável que tem como objetivo selar ou cimentar duas partes, mantendo elas juntas. É o ato operatório pelo qual o profissional vai fixar restaurações em dentes convenientemente preparados através de um material clinicamente adequado. Toda a finalização de uma coroa, de um material protético, de uma peça protética, ela vai parar na boca, ela vai ser fixada na boca com a utilização de um cimento, né? Todos os casos. Cimentos odontológicos. Os cimentos odontológicos mais comumente utilizados na cimentação de restaurações indiretas são o fosfato de zinco, ionômero de vidro e as resinas, onde trazem como novidade os cimentos resinosos, né? Ou o cimento ionômero de vidro modificado por resina. Então, basicamente, são os cimentos fosfato de zinco, os cimentos ionoméricos modificados com resina e os cimentos resinosos. Desses cimentos, o mais utilizado, o cimento mais antigo, é o cimento fosfato de zinco. A cimentação pode ser classificada em convencional ou adesiva, sendo que a cimentação convencional promove retenção exclusivamente mecânica, enquanto a cimentação adesiva promove uma retenção química e mecânica, né? Tudo bem? Na cimentação convencional, nós ainda podemos falar, e eu quero que vocês fiquem bastante atentos nesse sentido, nós temos uma cimentação provisória e uma cimentação permanente ou definitiva. Então, toda vez que eu estiver frente a uma coroa provisória, a um restaurado provisório, e que por algum motivo eu precise remover esse provisório mais à frente, eu devo cimentar, usar um cimento diferente. Um cimento que se enquadre no grupo dos cimentos provisórios. E a hora que a peça já estiver pronta, né, metalocerâmica, cerâmica, independente do material que você estiver usando, você vai fazer então a cimentação permanente. E a cimentação permanente ela pode ser convencional ou adesiva. Lembrando que a convencional ela vai prender a peça através de uma ação apenas mecânica. Já a adesiva tem a ação da parte mecânica e da parte adesiva. Cimentação convencional. Os cimentos convencionais comumente utilizados, aqui está repetindo, né, são os cimentos de fosfato de zinco, cimento de ionômero de vidro modificado por resina, né? E na cimentação convencional, na verdade, são só esses dois. Por quê? Porque eles têm apenas uma ação mecânica. Tudo bem? Na cimentação convencional. A cimentação adesiva, então, é a outra cimentação permanente, onde ela tem uma ação mecânica e ela tem ação além da ação mecânica para reter a peça, ela tem ação mecânica e adesiva. O cimento de fosfato de zinco é o cimento odontológico mais antigo utilizado em odontologia e, consequentemente, o que apresenta maior estudo sobre sua efetividade, sendo comparado aos demais cimentos odontológicos. Aqui vale a pena a gente frisar que toda vez que você vai fazer uma pesquisa, né, é importante você usar como padrão, como referência, o cimento fosfato de zinco, que é um dos mais utilizados e mais conhecidos em odontologia, né? Os outros cimentos apareceram depois. Já o cimento de ionômero de vidro modificado por resina é um material híbrido derivado da adição de resinas fotopolimerizáveis, de resinas polimerizáveis, ao cimento de ionômero de vidro convencional.
Após a mistura, uma reação ácido-base se faz por um longo período de tempo. Cimentação adesiva. O aumento da expectativa estética pelo tratamento odontológico desencadeou o desenvolvimento de materiais cerâmicos cada vez mais miméticos, ou seja, materiais que cada vez imitam a estética, a coloração dos dentes, né? Em consequência, suas propriedades físicas e mecânicas foram introduzidas aos cimentos resinosos que aderem a diversos substratos, a diversos pilares, né? Aos restos do dente que sobrou, a dentina, ou aquilo que está recobrindo o pilar, onde será cimentado as peças protéticas. Ganhando popularidade entre os clínicos. Hoje é muito comum, né? É até mais comum o dentista conhecer o cimento resinoso do que talvez os cimentos convencionais, visto que em todo curso, em toda área que você vai, falar de cimentação ou de matéria ou materiais que despertam a atenção, se dá uma ênfase muito grande à parte estética. E quase todos os trabalhos estéticos eles são cimentados com cimento adesivo, né? O cimento resinoso pode ser classificado quanto ao mecanismo de polimerização em fotopolimerizáveis. Tem um cimento, então, que ele é sensível à luz, né? Você vai usar ele, consequentemente, você tem que usar a luz para ele endurecer, ou o ato de endurecer, que a gente chama polimerizar. Tem os quimicamente polimerizáveis, né? Que pode ser dual, né? Esse dual é como? Ele é acionado, é sensível tanto à presença de luz como químico. Se você incidir a presença do fotopolimerizador, ele vai polimerizar, endurecer. E se ele permanecer na boca também, se você mesmo não colocando a luz, permanecer por um tempo adequado, os mais antigos diziam, os cimentos mais antigos, diziam que ele deve ficar na boca por um período de 24 horas para completar a polimerização química. Por isso que são chamados cimentos duais, dual, porque tem dupla sequência de polimerização, química e foto, né? Independente da escolha do cimento resinoso, o profissional deve estar ciente que o pré-tratamento da superfície da cerâmica, quer dizer, o tratamento das coroas que são feitas em cerâmica, é inerente ao tipo de cerâmica utilizada. Se for um de silicato de lítio, se for uma zircônia, se for uma cerâmica diferente de um grupo ou da outra, tem que receber um tipo de tratamento, né, o ácido fosfórico, o ácido fluorídrico, para você poder fazer a cimentação e, consequentemente, ganhar em termos de longevidade. Cimentação, importância, auxilia na retenção. Ele vai promover um vedamento dos espaços internos que fica na coroa, né, em relação do dente com a restauração, e melhorar, promover um melhor vedamento marginal. E ele vai auxiliar também, promover aí um isolamento do dente em termos de proteção, né, contra as correntes elétricas e contra as ações térmicas, né, calor, frio. Esse cimento também tem um papel de desempenhar uma proteção ao pilar, ao remanescente dental que sobrou. Seleção do agente cimentante, critérios. Quando você vai cimentar uma coroa, o que você tem que pensar? Você tem que pensar no custo, né? Você não vai nunca cimentar uma coroa, um laminado em cerâmica com um cimento fosfato, ao contrário, primeiro assim, vai ficar mais fácil de entender. Você não vai cimentar uma coroa metaloplástica, uma coroa que teoricamente é barata, com um cimento caro, um cimento resinoso. Então, claro que você vai pensar no custo, né? Se você vendeu esse tipo de restaurado para o paciente, uma coroa metaloplástica, o lógico é você cimentar com um cimento mais barato, ok? Estética. É importante você saber que, frente à necessidade de uma cimentação de um laminado cerâmico, exemplo, você deverá usar um cimento estético, né? Um cimento que, por exemplo, te permita possibilidades de usar cores diferentes, né? Como é que você vai usar um cimento de fosfato de zinco para cimentar um laminado de cerâmico? Fosfato de zinco ele só tem duas cores, né? Basicamente o amarelo, e é amarelo, e mais claro, branco, né?
Já os cimentos resinosos, os cimentos ionoméricos, eles têm cores, diferentes cores, A1, A2, A3, para que você possa utilizar o cimento que se torne mais próximo em termos de cor, de coloração e estética com o restaurado que você está fazendo, né? Nível de adaptação. Os cimentos resinosos, alguns defeitos, alguma probleminha que deu a nível de adaptação, vamos imaginar a nível de término cervical, você pode muito bem usar um cimento resinoso que ele pode preencher esse espaçozinho, não tendo a necessidade de você repetir o trabalho. Isso já não pode ser feito com cimento de fosfato de zinco. Se você estiver cimentando uma coroa e ela estiver desadaptada, o cimento vai ficar muito exposto à linha do término do cimento. Consequentemente, vai ter ali solubilidade, desadaptação e recidiva de cárie, né? Dependendo da função também que você quer ele para a função o quê? Para ficar muito tempo na boca, para restaurar uma coroa definitiva ou para restaurar um cimento provisório. Então, dependendo a ação que você quer, o tempo dessa coroa, desse restaurado na boca, você usa um ou outro. Qualidade e quantidade do remanescente dentário. Importantíssimo. De repente você ficou frente a um preparo muito curto, uma coroa curta. Então por que não pensar? Eu vou usar um cimento de melhor qualidade, um cimento resinoso da marca Panavia, que não vem o caso aqui, marca comercial, mas é um dos cimentos hoje de melhor desempenho em termos de resistência, né? Então, se você já está frente a uma situação de dificuldade, que é o preparo que ficou curto, a chance dessa coroa escapar, soltar desse preparo é muito grande. Então, por que não usar um cimento de um melhor poder de adesividade? Condição pulpar. Se você está muito próximo da polpa, se o desgaste que você fez tornou o defeito que o pilar tinha, teve que remover uma cárie profunda, está tornando o remanescente que sobrou muito próximo da polpa, usar um cimento que não seja, que tenha histórico de agressividade. Exemplo, cimento fosfato de zinco, o pH dele no momento da inserção é em torno de 2. Então seria ideal usar um cimento mais básico, né, um cimento básico, para que não viesse a agravar essa situação. Certo? Cimentos provisórios, classificação. Nós falamos que tem então a cimentação provisória, né? E a cimentação permanente ou definitiva, certo? Basicamente essas duas cimentações, ok? Toda vez que você confeccionar uma coroa provisória, você vai querer que ela fique na boca por um determinado tempo, né? E até você fabricar a coroa final, de repente você vai ter que removê-la do remanescente dental do pilar algumas vezes. Então deve fazer uso de um cimento provisório. E eu já dei uma pincelada com vocês, acredito que em outras aulas, que toda vez que a gente falar em cimentação provisória, nós vamos amarrar isso a cimentos originados à base de óxido de zinco eugenol. Porque por muito tempo isso foi verdade e hoje ainda as provas são norteadas as suas questões e os seus enunciados pensando nisso. Cimentos à base de óxido de zinco eugenol são cimentos provisórios, tudo bem? Apesar de que hoje já existe no mercado cimentos sem o eugenol, tá? Mas isso a gente vai falando mais adiante. Mas se eu fizer alguma pergunta em prova, tiver algum enunciado, vamos sempre seguir esse norte. Cimentos à base de óxido de zinco e eugenol são cimentos considerados cimentos provisórios. Classificação, né, deles, então. Cimentos à base de óxido de zinco, com eugenol e sem eugenol. Sim, verdadeiramente já existe no comércio cimentos sem o eugenol, devido aos probleminhas que o eugenol traz, né? Ele tem fatores benéficos, mas tem fatores desagradáveis também. Então, em algumas situações, mais à frente a gente fala alguma coisa para clarear, para que vocês possam ter um entendimento melhor. Então aqui o objetivo foi classificar os cimentos ou mostrar alguns grupos. Cimentos provisórios, cimentos à base de óxido de eugenol, cimentos hidróxido de cálcio mais óxido de zinco e os cimentos resinosos temporários. Então são grupos de cimentos provisórios que a gente encontra no mercado hoje. Os cimentos à base de hidróxido de cálcio,
tipo esse hidrocê que vocês usam em clínica, por muito tempo esse material não foi considerado um cimento para cimentação. Ele era apenas considerado material de proteção pulpar. Porém, com o tempo, os dentistas foram utilizando, vendo a versatilidade desse material e utilizando ele, usando com tanta frequência para cimentação, que hoje é comum você encontrar na bula desse material a indicação clássica para cimentação também, o hidróxido de cálcio, tá bem? E os cimentos resinosos, agora mais recentemente, também lançaram aí no mercado cimentos resinosos temporários. Mas a gente pede um cuidado para vocês, porque toda vez que você for se referir, a hora que estiver descrevendo alguma coisa e que estiver usando cimento resinoso temporário, coloca na frente cimento resinoso temporário. Porque, inclusive, alguns profissionais ainda não conhecem essa versão dos cimentos resinosos temporários. Então, de repente, se você usar a palavra só resinoso, dá a entender que o cimento é o permanente, é o definitivo, tá bom? Então, em respostas em provas ou provas de concurso, sempre fiquem atentos a esse detalhe. Cimentos resinosos temporários ou provisórios são cimentos provisórios. E simplesmente a palavra cimentos resinosos, ele indica uma cimentação permanente. Cimentação temporária. Aí exemplo de marcas comerciais, vocês gostam muito de marcar isso, né? Mas aí tal, aí cimento de hidróxido de cálcio, e dentre eles, Hidrocê, Dical, Life, Procal e Renew. E assim sucessivamente, né? O cimento à base de dióxido de zinco e eugenol, que são os mais utilizados, né? Cimento à base de dióxido de zinco e eugenol como cimentação provisória, Temp Bond, Prove, Final, Lisanda, né? E o óxido de zinco sem o eugenol, que tem hoje aí no mercado, Temp Bond, eugenol, Frigenol, né? Eu nem conheço esse cimento aqui na verdade, tá? O Procem e o Nogenol. Nós vamos utilizar muito na nossa clínica escola o Temp 100, o Temp Bond, o Prove, tá bom? Fique atento porque ele normalmente traz aquele, mesmo do grupo do óxido de zinco, o que não tem eugenol, ele traz essa letrinha inicial aqui, no eugenol, NE, tá? Aí é claro, é uma verdade, hoje no seu consultório, por que não, na hora de comprar um cimento, já compra o no eugenol. É bom, a gente falou atrás que ia frisar isso aí, por exemplo. Se você for fazer um laminado de cerâmica, ou for fazer uma onlay de cerâmica, qualquer trabalho metal free, em que, presta atenção, lá no final, você vai cimentar, se você for fazer uma metal free, uma onlay de cerâmica, você vai cimentar definitivamente lá no processo final com cimento resinoso. Então, durante a fabricação do provisório, que vai ser um provisório em resina ainda, na maioria das vezes, você não deve cimentar o provisório com eugenol. Por quê? Porque o eugenol presente no cimento inibe a polimerização das resinas. Então, lá no processo final, a hora que você for cimentar sobre esse pilar o seu restaurado definitivo com cimento resinoso, ele pode atrapalhar a polimerização do cimento resinoso. Deu para entender? Então, se vai fazer uma coroa definitiva livre de metal, em que esteja pensando em fazer uma cimentação adesiva, não utilizar na fase provisório cimentação com cimentos à base de eugenol, devido ao eugenol inibir a polimerização das resinas. Um exemplo, né? Bom para que você não use o cimento nesse momento de óxido de zinco e eugenol. Cimento de hidróxido de cálcio mais óxido de zinco, e exemplos também, e os cimentos resinosos temporários, Provilink, Temp Bond, Clear e TNE. Alguns exemplos de marcas comercial, né? Vamos fazer uma cimentaçãozinha bem básica aqui para vocês entenderem como que é feita. A maioria dos cimentos resinosos provisórios, ele vem assim, pasta base e pasta catalisadora. Aqui é a marca Temp 100 e aqui uma marca Temp Bond e olha lá, no eugenol. Não tem eugenol, certo? Vai utilizar da placa de vidro, a espátula 24, né, para fazer a cimentação.
que nós precisamos fazer lá no pilar, na boca do paciente, para receber essa cimentação provisória? Isolamento relativo, esse isolamento relativo pode ser feito com algodão ou rolo de gaze. Eu gosto muito do rolinho de gaze porque torna mais efetivo, né, a cimentação. Lubrificar com a porção externa a peça, lubrificar a peça, né, externamente, né, não vai passar a vaselina internamente, porque internamente você quer que tenha aderência ao pilar, mas externamente é prudente que você passe um pouco de vaselina para facilitar a limpeza daqui a pouquinho. A hora que o cimento toma presa, principalmente esse cimento à base de óxido de zinco e eugenol, eles têm uma aderência, uma afinidade muito grande pela resina acrílica e se torna difícil a limpeza. Então é prudente que você passe um pouquinho de vaselina em volta da peça. Seleção do agente cimentante, né? Um cimento com a presença de eugenol ou não, fica a seu critério aí, né? O conhecimento. Vai fazer a manipulação, inserção do cimento no interior da peça, posicionamento adequado, carga de pressão por 4 minutos e remoção dos excessos. A remoção dos excessos no cimento provisório deve ser feita sempre após a polimerização, após a presa. Polimerização não, esquece essa terminologia inadequada. Nesse caso, esse cimento toma a presa, o ato dele endurecer. Tá vendo ali o restinho sobrando? Você vai fazer uma pressãozinha ali, né? No segmento de dente posterior, você pode até pôr um rolinho de algodão e pedir para o paciente fechar a boca. Eu até falei na aula síncrona para vocês que na casa de material odontológico vendia, hoje eu acho que não tem mais isso, vendia pedacinhos de madeira de laranjeira para que você, no momento da cimentação, pudesse dar para o paciente morder e realizar, então, essa pressão que se faz necessária nesses 4 minutos iniciais, certo? Aí você segurou, vai remover com a sonda exploradora aquele branquinho ali que é excesso. Se você vaselinou essa parte aqui um pouquinho, vai ficar fácil de soltar isso aqui da coroa. Quando você não faz isso, fica chato, difícil. Devido à presença do eugenol, ele adere aqui, ficando chato para remover. Tá bem? Vai fazer isso e cuidados pós-cimentação. Enxaguar a boca do paciente, remoção dos excessos, verificação da oclusão, né? Fazer o ajuste aí necessário e esclarecimento ao paciente sobre a resistência do cimento. Seu Mané, seu João, acabei de fazer a colocação cimental, seu dentinho aqui. Então tome cuidado, não coma nada pegajoso, tipo bala, chita, toffee ou alimentos pegajosos, né? E seu João, na hora de fazer a limpeza com fio dental, ó, passa o fio dental, leva até em cima, depois não vem com o fio dental no sentido contrário, não. Faz assim então, ó. Passa, a hora que estiver lá em cervical, manda ele, solta uma ponta do fio e puxa o fio. Por quê? Porque o ato de levar o fio e trazer ele de volta pode remover a coroa de posição. Tudo bem? Cimentação provisória, demos uma pincelada. Agora, cimentação definitiva, classificação. Os cimentos aí, fosfato de zinco, cimento policarboxilato de zinco, ionômero de vidro convencional, ionômero de vidro modificado por resina, compômero ou resinoso, né? Aqui vale a pena frisar, esse compômero aqui é a mistura do cimento, então, de ionômero de vidro com a resina, né? Esse cimento modificado, não pegou muito bem. Desse aqui o que a gente usa mesmo é o cimento fosfato de zinco e o cimento ionômero de vidro, né? Cada vez mais o pessoal está gostando dele, utilizando, e os cimentos resinosos, os últimos, tudo bem? O policarboxilato de zinco era um cimento bom, sabe? Mas caiu em desuso aí, a gente nem acha quase mais no comércio para comprar. Aí algumas opções de marca comercial, não vem o caso aqui a gente falar, né? Quem quiser copia do slide, procura na Dental para comprar, essa é a intenção. E aí o fosfato de zinco, vamos falar alguma coisinha dele. Esse é o carro-chefe, vocês vão usar basicamente todo dia. É impossível um consultório odontológico não ter e o profissional não conhecer um cimento à base de fosfato de zinco, né? Ou cimento óxido de fosfato de zinco. Vantagens: pequena espessura da película depois que você espatula, bom escoamento, baixo custo, baixíssimo, né? Desvantagens: falta de adesividade, né?
Falta de adesividade é mecânica. A função dele, a retenção dele é só através da parte mecânica. Alta solubilidade, por isso que coroas desadaptadas é impossível. Se fica cimento ali, ele vai solubilizar e acontecer recidivas de cárie. Pode causar irritação, né? Irritação por quê? E essa sensibilidade pós-cimentação, devido ao pH desse cimento no momento que é baixíssimo, em torno de 2. Claro que algumas manobras, a gente vai falar daqui a pouquinho, na hora que estiver cimentando, não sei se no próximo slide ou no outro, algumas manobras a gente faz para minimizar essa problemática, mas sim, verdadeiramente é um dos problemas dele. O líquido dele é um ácido ortofosfórico, né? Um ácido fosfórico, e isso deixa o pH dele bastante baixo, em torno de 2, bastante baixo. Aí está a coroinha, uma coroa metalocerâmica terminada, né? Vamos para a cimentação, provando na boca direitinho, fazendo o ajuste. Essas coroas é prudente que você faça o ajuste oclusal primeiro. Olha lá, bateu o carboninho, né? Primeiro ajuste é em relação cêntrica, ou em M e H, né? Porque essas próteses pequenas, normalmente dando ênfase aí para muita gente que questionou a resposta na questão 10, onde lá era, na verdade era MIC que eu coloquei lá, máxima intercuspidação coronária, que é a mesma coisa de máxima intercuspidação habitual. Essas próteses pequenas, todas elas nós vamos fabricar, gente, em M e H e não em RC, tá bem? Vocês que tiveram dúvida e que pediram para eu conferir a prova lá, depois vamos discutir isso bem para que isso fique claro para vocês, tá bom? Que vocês não entenderam, tá? Então, ó, primeiro M e H, manda fechar ali, bater várias vezes, e aí eu vou olhar. Olhando tem as marcaçõezinhas de carbono, e claro, eu vou olhar aí e vou olhar no dente vizinho. Quando tá assim, tá na cara que tá forte aí, né? Então eu vou procurar abaixar isso aí, remover com a broca 717 ou com qualquer uma outra broca que possa desgastar a cerâmica, a porcelana. Eu vou desgastar de tal maneira que esses contatos fiquem harmônicos em relação ao dente vizinho, homólogo, né? Feito esse ajuste, olha lá, com a pedrinha, né? Eu vou tirando, desgastando, afinando, né? É legal a gente desgastando em volta essa marca cheia aí, tá? E tornando essa marca o mais próximo possível harmônica com o do dente vizinho, indicativo de que a força no dente vizinho está ficando igual a esse aí. Nesse caso está mais forte aí. Terminado esse ajuste em MH, nós vamos fazer ajustes de lateralidade, ajustes excêntricos, né? Lateralidade protrusiva. Aí o que vai aparecer? Vai aparecer risquinhos, né, na coroa. Risquinhos no sentido inciso cervical. E esses risquinhos, esses caminhos também devem ficar na mesma intensidade do dente vizinho. É sinal que ele está participando junto com o dente vizinho na distribuição de força durante a movimentação excursiva. Se ficar o risquinho só presente nele, é indicativo de que só ele está tocando. Aparentemente o paciente pensa que tá bom, mas pode passar o tempo, né? Como é que é? Pedra mole... Não, pedra mole em... Não, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É assim o ditado, né? Então, às vezes ali tá bom, mas vai aquilo ali acontecendo todo dia, pode agravar, ter uma recessão gengival, em consequência disso, uma pericementite, mobilidade, fratura da raiz e muitos outros eventos que pode acontecer, né? Além do desconforto do paciente. Desconforto, com o passar do tempo, às vezes ele se adapta, mas essas outras coisas podem continuar cronicamente e agravar essas outras situações. Estou falando isso para justificar a necessidade desses ajustes excêntricos, porque na maioria das vezes, quando vocês vão fazer o ajuste de uma resina, que é válido, o mesmo conceito, né, para tudo, é só manda o paciente abrir e fechar a boca. Bate o carboninho, tá bom? Tá bom. Mentira, vamos mandar fazer lateralidade. Nossa, que canseira, isso é uma bobagemzinha, parece que não, né? Mas são esses pequenos detalhes que vão te tornar um profissional diferenciado. É quando você lembra desses detalhezinhos e cumpre as regras direitinho, sem preguiça, que seu trabalho vai ter longevidade na boca do paciente, né? E esse paciente vai ficar satisfeito por muito tempo. Depois que você desgastou o polimentinho com a borracha específica para polimento de cerâmica, nada a declarar. Claro que quanto maior esse desgaste, a abrangência desse defeito, desse contato, talvez essa peça deveria ser devolvida ao protético para novamente dar um glazer nessa cerâmica
Esse glazer é esse brilho que a cerâmica tem, tá? Quando a gente faz grandes áreas, devolve ao protético para ele glazear novamente e voltar para a gente fazer a cimentação definitiva. Quando é pequenas áreas, pode muito bem passar a borrachinha, que é o suficiente, até porque a presença da saliva aí, ela melhora esse brilho. Aí o cimento fosfato de zinco e o seu medidor. Todo fabricante não, né? Mas esse aqui principalmente, que é SS White, manda esse dosificador aqui, ó, essa colherinha, para a gente utilizar. Isso fica muito mais fácil, gente. Quando você pega a porção de cimento aqui, o fabricante põe essa menorzinha e essa maior. Parece que para essa aqui ele diz que ele precisa de 3 gotinhas, então ele manda 3 risquinhos. Aqui não está dando para ver, está fora de foco, mas na realidade vocês vão ver lá na clínica. E essa outra aqui traz 4 risquinhos, indicativo que eu devo usar 4 gotinhas de líquido. Faça isso porque você vai economizar, você vai ter um material bem, como é que fala? Equilibrado em termos de relação pó e líquido e, consequentemente, vai economizar o material, porque aquela história de põe uma quantidade de pó, joga lá na placa de vidro, põe líquido, aí fica muito duro, põe pó, põe líquido, ficou muito mole, põe pó, ficou muito duro, põe líquido, e vai, né? Às vezes, numa quantidade que você precisa usar, você faz isso 3, 4 vezes a mais. Desculpem. Portanto, essa observação é muito prudente em termos de qualidade e resistência do material e economia. O tempo que nós vamos espatular, existe basicamente 2 tempos usados para a espatulação do fosfato de zinco, 60 segundos e 90 segundos. Nós vamos preferir sempre usar o tempo de 60 segundos, certo? Nós vamos colocar encher a pazinha lá, derrama ela sobre a placa de vidro, divide em 4 porções. E uma dessas 4 divide em 2. De tal maneira, então, que vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 porçãozinhas. E você vai usar o tempo de 5, 10, 10, 15, 20. Olha aí, desse jeito, tá bom? 5, 10, 10, 15, 20. Né? Em segundos. 5 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 15 e 20 segundos. É o tempo ideal para manipulação. Tudo bem? Vai manipular. Nesse momento, o pilar, a boca do paciente já deve estar preparada com a gaze, o pilar seco, limpinho, sem sujidade, para que você possa fazer a cimentação adequada. A placa de vidro que está citando aqui, sempre, em quase todos os cimentos, quando você quiser aumentar o tempo de presa do cimento, você resfria a placa de vidro, né? Mas eu, frente a essas cimentações aí, eu não percebo vocês com dificuldade, não. Talvez mais dificuldade com os cimentos adesivos, que é uma particularidade, são coisas mais específicas. Mas esses cimentos convencionais aí, normalmente vocês não têm grandes dificuldades na clínica, não, né? Relação pó-líquido, depois que você misturou, vai usar sim, isso é fundamental. Maior espaço da placa de vidro possível e usando essas divisões, isso vai fazer com que o pH do cimento suba um pouco mais em direção ao pH básico e vai fazer com que essa homogeneidade do cimento faça com que o cimento tenha uma resistência maior após tomado presa. Então é prudente que você faça isso, tá bom? Você pode usar um pincel ou uma espátulazinha para carregar o interior das coroas. Se é uma cimentação com fosfato de zinco permanente, não precisa se preocupar em vaselinar externamente, porque esse cimento, a dureza dele é tanta que ele destaca externamente da coroa com facilidade. O problema maior a gente encontra só frente aos cimentos à base de óxido de zinco e eugenol. Então tá aí a divisão do cimento, né, as gotinhas. E aí a cimentação, levando porção por porção. E aí, para fazer a cimentação, isolamento do campo operatório, limpeza do preparo, lubrificação externa da peça, que a gente falou, nesse não precisa se preocupar, mas se quiser passar, tudo bem. Espatulação por 60 ou 90 segundos. Essa que eu preconizei com esse tempo é 60 segundos. Eu gosto mais dessa. Mas nada contra a outra também. Inserção na peça do cimento, né? Posicionamento da peça na boca. Carga de pressão por 4 minutos, pressionando lá. Remoção dos excessos. Deixa tomar presa para poder remover o excesso. Aí carregando o cimento, né? Com espátula, com pincel. Leva para a boca. Levem para a boca.
e espera a tomada de presa completar, depois com uma sonda exploradora, né? A gente remove tranquilamente os excessos aí. Ok? Isso relacionado ao cimento fosfato de zinco, que vai ser o carro-chefe de vocês. Aí aqui alguma coisinha mais sobre os cimentos de ionômero de vidro convencional. Foi desenvolvido em 1971, ele é uma mistura de pó e líquido. O líquido normalmente é um ácido poliacrílico, né? É bom a gente saber isso. A gente não deve espatular, os professores de materiais dentários devem ter passado a orientação para vocês, que a gente aglutina, joga ele sobre o líquido, né? Resfriamento da placa de vidro, né? Além de retardar o tempo de presa, nesse caso aqui pode reduzir a espessura da película. E fazer a carga de assentamento, né? Nada muito diferente. Vantagem, baixa solubilidade após a presa, né? Porque lá na desvantagem está alta solubilidade, mas essa alta solubilidade acontece só nos primeiros 5 minutos, então não confunda, tá bom? Voltando às vantagens. A adesividade das estruturas dentárias e metálicas, uma das maiores virtudes desse cimento, o que é preconizado pelos fabricantes, né? Que ele tem adesividade, né? Não só a adesividade, mas a liberação de flúor dele, que está aqui no final, né? Mas são uma das grandes, ou duas das grandes vantagens desse cimento, né? Adesividade, então, às estruturas dentárias e metálicas. Excelente biocompatibilidade. Outra vantagem dele, e essa sim, bastante percebida, porque devido a esse ácido dele possuir grandes moléculas, ela não consegue atravessar os canalículos, portanto, não promove irritabilidade. E a liberação de flúor, né? Desvantagem, alta solubilidade, principalmente nos primeiros 5 minutos. Condicionamento da dentina, há necessidade de condicionar a dentina com ácido poliacrílico. Sensibilidade imediata pós-cimentação. Isso é imediato, depois não. Pode aparecer. Hoje, os cimentos de hoje, a gente percebe esses eventos bem diminuídos. Hoje está cada vez mais frequente a utilização dos cimentos ionoméricos. Cimentos resinosos, grande evolução, ativação dele química, foto ou dual, né? Quando é dual é porque tem ativação tanto química como foto, certo? Depois a gente dá uma, como é que fala? Um relatóriozinho de utilização dele por quando usar o dual, quando usar a foto e assim sucessivamente. Condicionamento, como é que vai ser a técnica? Você vai condicionar o pilar lá com ácido fosfórico 37%, como você já aprendeu, né? Por 15 segundos ou mais, não sei qual é o tempo que vocês usam, qual que é preconizado na disciplina de dentística, que a dentística trabalha mais com esses adesivos, né? Condicionamento da peça, sim. O metal, esse condicionamento é feito através do jateamento, que normalmente o protético já manda. Quando a peça vem em metal, já vem jateada, né? Com óxido de alumínio, promovendo micro retenções. Resina e cerômero, você vai sempre condicionar com ácido fosfórico e depois passar o adesivo. Nas porcelanas, você vai usar, essa é legal, né? As lentes, os disilicato aí, os Emex da vida, né? Essas coroas mais recentes, você vai sempre usar ácido fluorídrico e depois o silano, né? Condiciona, passa o ácido fluorídrico lá por 1 minuto, mais ou menos a regra assim que a gente segue. Depois tira ele, lava bem lavado, cuidado na boca do paciente, que é um ácido forte, né? É um ácido perigoso, de você mexer, você tem que estar com isolamento absoluto, se preocupando para não cair no paciente. E depois vai passar o silano. Por quê? Porque o ácido fluorídrico, ele vai expor os componentes vítreos da porcelana, da peça, então, que isso está acontecendo na peça, né? Não é no dente. Ele vai expor os componentes vítreos da porcelana e o silano vai fazer melhorar a união, porque ele é um agente um bifuncional, né? Um componente químico, um material que tem um grupamento bifuncional, né? Um é organofuncional do silano e o outro é sílico-funcional. O grupamento sílico-funcional vai se ligar nos componentes vítreos da porcelana e o organofuncional vai se ligar na resina, né? No cimento resinoso. Por isso que dá uma ligação, uma cimentação adesiva muito forte, muito boa. Cimentos resinosos, vantagem, adesão a metal, resina e a porcelana, né? A metal a gente fica meio em dúvida, mas tudo bem.
ele adere. Baixíssima insolubilidade, né? Ele não é solúvel, então, ou baixíssima. Por isso que naquelas peças com mesmo pequenos defeitos, você pode confiar, colocá-lo, que ele vai corrigir esses defeitozinhos e dá para a gente confiar e deixar essa peça. Em outras situações, talvez a gente deveria repetir. Alta resistência, seleção de cor legal, né? Se você faz um laminado cerâmico aí, na cor A1 clarinho, ou se o laminado é transparente, não tem como você usar um cimento de coloração mais amarelado, vai interferir na estética, no resultado final do seu trabalho, né? Então é importante que eles mandem, né? Na verdade eles mandam um cimento para você fazer a prova da cimentação, você põe o cimento no interior da coroa e põe lá no laminado, por exemplo, e verifica se a cor que você escolheu não alterou a cor do produto final. Se não alterou, você pode pegar o cimento então definitivo nessa cor que você fez teste e usar como definitivo, que vai ficar legal. Desvantagens, alto custo, muito caro, né? Isolamento absoluto, sim, sempre isolamento absoluto na maioria das vezes. E a remoção do excesso, isso aí muito cuidado, né? Tá trabalhando com cimento resinoso, jamais fazer, já vi gente grande aí perder trabalhos grandes. Não deixa a luz do refletor estar incidindo sobre o dente, lá tira, afasta, crie mecanismo para fazer essa remoção dos excessos das proximais, uma fita de teflon nos dentes vizinhos, fio dental antes de polimerizar, ou polimeriza por 3 a 5 segundos a peça só para ter um endurecimentozinho inicial, vai lá, tira os excessos e depois completa. Porque se você esquecer e deixar excesso na proximal, serviço para preso, viu? Só quem já passou por essa situação sabe da dificuldade para tirar isso com lixa ou broca, né? E aí vai ferir a coroa ali na meia sem espaço. Enfim, muito cuidado. Treine bem antes, faça um exercício de memorização, repetição do que vai fazer na sequência, para na hora que estiver fazendo na boca, não esquecer de nada. Técnica de manipulação, diz cimentação, manipulação do cimento, inserção na peça, posicionamento da peça, remoção imediata dos excessos, carga de pressão com fotoativação por 40 segundos cada face, aí vocês obedeçam ao que a dentística manda para vocês e de acordo com esses aparelhos foto de vocês aí, né, vocês vão estar melhor informados. Carga de pressão por 4 minutos, polimerização química, ajuste oclusal e polimento. Algumas marcas de resina falam que na resina ou no cimento você deve dar o acabamento só 24 horas, às vezes tem resina que fala uma semana depois. Mas é impossível você não fazer um ajuste grosseiro, né? Numa peça de resina ou numa restauração na dentística de resina ou numa cimentação que ficou um excessozinho ali. Então acho que um ajuste grosseiro, que a gente fala, pode ser feito nesse início, né? Evitando ali água, essas coisas. Agora, o refinamento final pode deixar para depois, com certeza. Falhas que pode acontecer nessa cimentação. Quantidade excessiva de cimento, falta de adaptação, supraoclusão, né? Ficar alta ou polimerizar antes da hora, que eu já vi acontecer, infiltrações marginais. Contaminação do campo, comprometimento pulpar dos tecidos vizinhos, não remoção de excesso, queda da peça. Queda da peça no sentido dela cair no chão antes de você levar para a boca. Cuidado, é um vidro. Se cair numa superfície dura, o risco de fraturar é grande. As outras colocações aí, vocês apenas lendo os slides é o suficiente para ter o entendimento, né? Cimentos de ionômero de vidro modificado por resina, indicação próteses unitárias ou parciais fixas, metálicas em metalocerâmica, alumínio e zircônio. Contraindicação, cerâmicas feldspática, disilicato de lítio, os Emex da vida aí, o monossilicato, né, reforçado em zircônio. Então não deve ser utilizado. Então, na verdade, gente, a história é assim, até o resuminho eu já vou passar para vocês que eu falei de cimento. Ionômero de vidro. Você vai cimentar utilizando esse tipo de prótese ali, né? Próteses unitárias, próteses metálicas, metalocerâmica e alumínio e zircônia. Pode. Mas alumínio e zircônia mesmo, que são materiais cerâmicos, na maioria das vezes a peça não teve presença de metal. Desculpem. O cimento de primeira escolha deve ser o cimento resinoso.
Para que filosofar com outro? Se a peça tem metal, o cimento de escolha é o cimento à base de fosfato de zinco. Não precisa nem ter mais de dois. Se quiser ter o cimento ionomérico no consultório, tudo bem. Mas você tendo o cimento de fosfato de zinco e o cimento resinoso, matou a pau tudo. Peças com metal, se é uma metalocerâmica, metaloplástica, tem metal no copo, tem metal por dentro, aonde o cimento vai encostar tem metal, ou no interior da peça, ou no núcleo que está lá na boca, no pilar, cimento de eleição, cimento fosfato de zinco. Não teve metal, cimento de eleição, cimento resinoso. Isso é uma dica clínica, tá bom? Para as respostas em provas ou concursos, sigam o que está falando aí. Mas em clínica é isso, tá bem?